Qualidades da prece. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro como este retornou à sua casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse: Não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus, se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossas faltas e não vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Eu tenho achado ultimamente que os meses têm passado tão rápido, parece que foi ontem que eu estava aqui e já passou de novo, né? Bom, nosso tema de hoje, oração e vigilância. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: a prece torna o homem melhor? E ele recebe como resposta: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Mas ele, não satisfeito ainda com a resposta, com a situação, pergunta ainda dentro dessa número 660. Mas como ocorre que certas pessoas que oram muito, mas que apesar disso têm um caráter muito mau, são invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência? E ele recebe como resposta: o essencial não é orar muito, é orar bem. Essas pessoas fecham os olhos para os seus próprios defeitos e acham que o mérito está na extensão da prece. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego, e não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Mas o que é então orar bem? Porque todos nós fizemos orações, podemos chamar de prece, de reza, de oração, todos nós fizemos. Mas estamos fazendo realmente uma oração? Orar, na verdade, é muito simples. Orar é se conectar. Provavelmente vocês já devem ter escutado aqui o dirigente no início dos trabalhos, muitas vezes ele fala alguma coisa assim: vamos serenar nossa mente, nossos corações. Por que isso? Porque é um ritual que a casa tem? Ou é uma prece já pré-estabelecida? Não, é porque realmente, sem serenar, sem acalmar a nossa mente, não vai existir uma conexão. Se nós não serenarmos nosso coração, tivermos humildade, tirarmos
aquela mágoa que pode ter acontecido durante o dia, tirar aquela raiva, deixar os pensamentos de fora, desligar um pouquinho, não vai haver conexão. Porque uma oração, ela pode ser feita, uma que já é conhecida, que nem um Pai Nosso, pode ser feita espontaneamente, do coração, como o dirigente faz aqui. Uma oração é conversar com o seu guia espiritual, é conversar com a espiritualidade, mas para isso tem que haver conexão. E eu fico pensando, uma pessoa que existem, eu conheço, vocês devem conhecer, uma pessoa que fica uma meia hora rezando o terço, por exemplo, né? 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso. Tem alguma coisa contra? Não. Mas eu não consigo ficar meia hora inteira rezando conectada. E uma vez eu ficava preocupada com isso. Eu vim da igreja católica e era muito cobrado isso. E aí eu ficava me cobrando, eu não sabia rezar, eu não sabia me conectar, eles não me ouviam. É tão bom ouvir isso aqui, né? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Se você tiver 2 minutos para fazer uma boa oração, onde você está com a mente tranquila, com o seu coração tranquilo, e aquilo que você vai pedir, porque muitas vezes nós pedimos, nós ainda estamos no estágio de pedir muito mais do que agradecer. Mas então vamos pedir com vontade. Eu quero mudar, me ajudem. Eu quero melhorar tal coisa. Me deem força, me amparem, me mostrem o caminho. Esta é uma oração, feita com sinceridade, com vontade. Você quer aquilo. Você quer aquilo para você. Uma seguinte situação. Uma certa pessoa, 3 pessoas reunidas. Elas estão preenchendo um cadastro. Aí chega ali no ponto onde tem profissão. Uma dessas pessoas diz assim, pois é, isso cai bem com a leitura de hoje. A leitura eu escolhi agora em cima da hora, mas eu já tinha essa história comigo. Pois é, eu não sei nem que profissão eu vou colocar aqui. Eu tenho tantas profissões, eu tenho 3 faculdades. Vocês vão colocar o quê? Ah, me desculpe, vocês nem terminaram o 2º grau. E essa pessoa vive o dia dela desta maneira. Se ela pode, ela quer estar sempre por cima. Ela humilha, ela ofende, ela não sabe pedir desculpas, ela não sabe olhar para dentro de si. Essas pessoas fecham os olhos para os seus próprios defeitos e acham que o mérito está na extensão. Essa pessoa, quando ela vai chegar em casa à noite, ela vai rezar por muito tempo. E isso é uma história real que eu passei para vocês. Qual é o mérito dessa pessoa? Ela não sabe o que é pedir perdão, ela não sabe o que é se modificar, se melhorar, ela não quer saber. Eu até acho, uma conclusão minha, né, que a pessoa que fica muito tempo ali em cima, rezando, 1 hora às vezes, eu acho que ela está fugindo dela mesma. Eu acho que ela não tem coragem de olhar para dentro de si e de ver os seus próprios defeitos. Porque nós temos que ter coragem de olhar para dentro de nós mesmos, ver, descobrir os nossos defeitos e ir à luta para vencê-los. E a oração nos conecta com o nosso anjo da guarda, nosso guia, aquele espírito que está um pouco mais evoluído que nós e está nos ajudando com a espiritualidade, com Jesus. Se eu consigo fazer uma boa oração e eu estou conectada, Jesus nunca nos deixa na mão. Nós vamos sempre ter ajuda. Nessa casa também, vocês podem pensar que é um ritual, uma regra, que muita gente, às vezes, a gente vem aqui na frente e pede silêncio, né?
Não é por isso, é que tem uma razão de ser. Quando vocês chegam aqui, a palestra vai ajudar muita gente, o passe vai ajudar, a água fluidificada vai ajudar. Mas na medida que vocês sentam aqui, vocês já estão se conectando. Só que uns não conseguem. Eu sei que muita gente gosta de uma conversa, encontra os amigos aqui. Mas enquanto você está aqui, aguardando toda essa energia positiva dessa casa, com vontade de aprender, com vontade de saber, com vontade de entender e se melhorar, se você proporciona a conexão com a espiritualidade, eles podem lhe ajudar. Senão, eles não vão poder chegar até você. Tudo bem, então vamos partir do princípio que eu faço então uma boa oração todo dia. Eu procuro me tornar uma pessoa melhor. Eu faço a minha oração então um pouco mais curta, mais focada naquilo. Eu estou orando e eu estou ao mesmo tempo conversando com eles. Eu estou propondo a minha melhora, estou pedindo ajuda. Mas isso basta? Eu peço ajuda hoje, de coração, de verdade, com vontade. A espiritualidade está pronta para me ajudar. Aí amanhã eu faço tudo errado. Hoje à noite eu me arrependo, oro de novo, peço tudo de novo. E amanhã eu faço tudo errado de novo. E assim passa uma semana, passa um mês. O que vai acontecer? Se a gente fizer uma simples analogia com uma criança, a criança quando chega numa certa idade, os pais vão ensinar, por exemplo, a beber num copo. Vai deixar uma madeira de lado, vai deixar copinho com canudinho e vai aprender a beber. Ela ainda não sabe a velocidade, ou como pegar, quanto virar, ela vai derramar a água nela. Mas os pais vão ensinar de novo. E ela vai fazer. E os pais vão ensinar de novo. Um dia, ela tem que saber. Ela já cresceu o suficiente para saber como tomar um copo d'água sem derramar. Mas por algum motivo, ou por rebeldia, ou por mimo, ou por quer fazer birra, ela continua derramando. O que os pais vão fazer? Vão fazer ela limpar o chão que ela derramou água. Vão fazer ela trocar sua própria roupa. Já passou o tempo que papai e mamãe vai enxugar. Você não é mais tão pequenininho assim. E assim vai acontecer conosco. Eu oro e eu quero mudar. A espiritualidade está toda pronta para me ajudar. Aí eu erro de novo. Aí eu faço isso de novo. Ou seja, eu continuo, eu já estou num estágio, eu já cheguei num ponto que eu sei beber o copo d'água sem derramar fora. Mas eu continuo derramando. Vai chegar um ponto que a minha oração vai ter que força. Porque eu prometo e não cumpro, prometo e não cumpro, prometo e não cumpro. Nosso anjo da guarda vai chegar um momento e dizer, infelizmente agora você vai limpar o chão, a sujeira que você fez. Quando você realmente se mudar, fizer o esforço, porque não basta só a vontade, eu preciso me esforçar para isso. Eu preciso fazer a minha parte. E aí é que nós chegamos na segunda palavrinha de hoje, vigilância. Porque eu vou só conseguir, por mais que eu tenha vontade, por mais que eu queira me modificar, eu admito meus erros, não tenho problema com isso, mas eu quero mudar, eu preciso trabalhar vigilância. Jesus já deixou para nós, orai e vigiai. No Evangelho aparece várias vezes, Jesus falava sempre para os seus discípulos, orai e vigiai. Por que isso é tão importante? Porque a única maneira de nós nos cobrarmos, de nós conseguirmos nos modificar, é a nossa vigilância. Nós temos que nos vigiar.
A gente já aprendeu aqui que uma boa maneira de fazer isso é chegar à noite em casa e analisar o seu dia. Fazer um retrospecto. O que eu podia ter feito de diferente? O que eu podia ter modificado? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu poderia ter sido mais calma, mais boa? Desde que eu aprendi isso aqui nessa casa, depois de um certo tempo eu resolvi botar em prática. Chegava em casa à noite e me perguntava o que eu poderia ter melhorado, o que eu poderia ter feito de diferente. Pois é, aí começou a não dar certo. Porque eu chegava em casa, ficava me perguntando e achava que eu tinha feito tudo errado. Eu desanimava. Aí eu me propunha a, naquele outro dia, fazer melhor. Aí chegava à noite em casa, me analisava e achava que tinha feito tudo errado de novo. Eu disse, bom, o que eu vou fazer, né? Porque daí eu desanima, aí volta a fazer, daí desanima de novo, daí volta a fazer e a gente fica naquela gangorra, né? Aí um certo dia, conversando com a espiritualidade, eu gosto muito de conversar. Graças a Deus eu descobri que isso é uma oração também, que eu fazia desde pequena. Aí, olha o que a criatura pediu para a espiritualidade. Como eu sou meio brabinha, assim, né? Sou meio, não muito, assim, né? Aí eu disse assim, olha, vocês sabem, antes do que eu, quando eu vou falar braba, né? Quando eu vou ser ruim. Então, vocês me ajudem, façam uma coisa. Façam morder a língua e não me deixem falar. Olhem para mim e vê se alguém fez isso comigo, né? É lógico que não, porque o esforço tem que ser meu. É muito fácil eles fazerem o serviço por mim. Ah, tá, eu mordi a língua, doeu, machucou, daí eu lembrei que eu tenho que falar diferente. Ah, muito fácil. Eles estão fazendo a parte dele. Lógico que isso nunca aconteceu. Porque, na verdade, nós somos o que nós somos aqui dentro. Então, não ia resolver morder a língua. Porque se eu tivesse algum problema, ou tivesse nascido muda, a minha personalidade, o meu jeito de ser, não ia mudar por causa disso. Era capaz de eu chegar aqui para a Gisela assim, bem assim ainda. Bem, meu jeitinho bem brabinho assim, bem de mandona, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Porque acho que todos que procuram uma alternativa, um centro espírita, uma outra religião, está querendo se modificar, está querendo se melhorar. Não há um remédio único para todo mundo. Cada um vai ter que encontrar o seu caminho. E o meu caminho foi fazer uma vigilância a todo momento. Quando a gente realmente quer, quando a gente realmente tem vontade, as ideias de como fazer a nossa melhora, elas aparecem. Porque a espiritualidade nos intui, se a gente está aberta para receber, se a gente está conectado. Ela intui um colega que vai dizer alguma coisa para você. Ela intui um palestrante a dizer uma coisa que, às vezes, a gente vem aqui, prepara uma palestra e fala uma coisa totalmente diferente e sai daqui dizendo, eu não sei nem por que eu falei tal coisa. E, às vezes, foi intuída porque alguém precisava ouvir só aquela frase. Eu já contei aqui que, quando eu comecei aqui no Centro Espírita, eu fui aprendendo, tal coisa que eu fazia, que eu achava certo, era errado, e eu quis mudar, e eu vi que eu não estava conseguindo mudar, eu um dia ia desistir. Isso é orgulho da gente. Desistir é por orgulho. Então, quando vocês estiverem pensando em desistir, pensem mais uma vez. E aí, a Katia Natz estava dando uma palestra, eu não lembro o título, não lembro o que ela falou na palestra toda, eu só lembro de uma frase, e foi essa frase que me deixou nessa casa até hoje. Ela disse o seguinte, calma gente, nós não vamos mudar da noite para o dia. Nós demoramos tanto para sermos, quantas encarnações nós demoramos para ter esta personalidade, para ser como nós somos hoje. Nós não vamos mudar de hoje para amanhã. Só que tem que ter o esforço. E foi isso que acabou me deixando na casa. Então, assim, a intuição vem. E eu
comecei há um tempo a fazer essa vigilância diária. Para mim foi muito bom, porque eu não chegava à noite tão desanimada. Como é que eu faço? Acontece uma coisa, por exemplo, conversei com alguém, resolvi um assunto, acabou aquilo, vou voltar aqui para fazer o meu serviço aqui, eu já analiso. Eu falei daquele meu jeito braba? Eu fiz uma coisa que não devia ter feito porque a pessoa que devia ter feito e eu estou passando a mão na cabeça dela e fazendo por ela? Ou então eu fui ruim, podia ter ajudado fulano e estou dizendo que não vou ajudar? É instantâneo. Por quê? Porque se eu acabei de fazer e eu achei que eu fiz errado, não deveria ter feito assim, dá tempo de resolver. Dá tempo de pedir desculpas. Dá tempo de ir lá retratar. Dá tempo de ajudar quem eu disse que eu não ia ajudar. E aí, quando eu faço a reflexão no final da noite, eu fico um pouquinho mais animada. E é isso que nós temos que encontrar. Cada um de nós tem que encontrar o seu caminho. Eu demorei para encontrar este. Não estou dizendo que a gente não vai cair por causa disso. A gente vai cometer muitos erros ainda. Mas a gente precisa ter ânimo para a caminhada. E o ânimo nós vamos conseguir dentro de nós mesmos. Porque as pessoas podem chegar do nosso lado e dizer o que for. Se nós não quisermos ouvir e se nós não quisermos fazer aquilo, não vai resolver. Só vai resolver se eu orar e vigiar. E se eu realmente quiser, aí eu vou partir para orar e vigiar. Vigiar tudo que eu faço. Eu olhar para dentro de mim. Essa questão da vigilância, como eu disse para vocês, a gente ainda tem muita coisa para resolver aqui na Terra. Tem muito vício para tirar. Os mais que estão dentro mais do nosso espírito, que já vem até de outras encarnações, são mais difíceis. Eles estão há mais tempo ali. Esses precisam de uma batalha maior. Então tem uns que a gente consegue primeiro, outros a gente vai conseguir com mais esforço. E essa questão da vigilância, ela tem me ajudado muito. Não vou dizer que não vou cair de novo. Eu vou cair. Porque cada degrau que a gente sobe, tem muitos mais para subir ainda. Vou contar uma história para vocês, que me aconteceu da semana passada para cá, e que o fato de eu ter começado realmente a me policiar, a me vigiar, a ter esse cuidado diário, essa cautela, ele me ajudou bastante. Segunda-feira da semana passada, meu pai foi internado, porque ele está doente. Na sexta, ele recebeu alta, está em casa agora. Como a gente sabe, está tudo difícil para internar, né? Não tem lugar nos hospitais. Minha irmã, como é enfermeira e trabalha em outra cidade, levou ele e deu um jeito de internar ele lá. Na segunda-feira, ela trabalhando lá junto, ficou de olho nele. À noite, ela cuidou dele. No outro dia, ela tinha que continuar trabalhando e precisava de alguém para ficar com ele. A esposa do meu pai só ia na quarta, porque ela tinha uma consulta às 7 da manhã. Não tinha como ir, passar a noite e voltar, porque eram cidades diferentes. Tanto para mim como para o meu irmão é complicado. Eu já fiz isso há uns tempos atrás, quando ele foi internado. Fui trabalhar no outro dia sem dormir, mas a gente sabe que é muito difícil. E eu também estava em outra cidade. Por algum motivo, a minha irmã decidiu que quem tinha que ficar com ele era meu irmão. Ele não tinha como. O neném dele já estava para nascer, e ele é veterinário, faz as cirurgias de manhã cedo, não teria como trabalhar no dia seguinte. Mas ele se propôs a pagar alguém que ficasse com nosso pai. Por algum motivo, a minha irmã decidiu que não. Era alguém da família e ponto final. E aí os dois brigaram, os dois discutiram. E lógico que um liga para mim falando do outro e o outro liga para mim falando do outro. Vocês devem conhecer alguma coisa parecida, né? Aí foi só o começo.
Quarta-feira, a esposa do meu pai foi para lá, passou a noite com ele, e na quinta de manhã ela sumiu do hospital. Ela resolveu pegar o ônibus e tomar café na casa do meu irmão. Não tratou ele, não deu banho nele, e a minha irmã, quando chegou no quarto, ficou furiosa. Ligou para ela, já discutiram as duas também. Como ela estava na casa do meu irmão, e ela não estava falando com o meu irmão, ligou para mim, para eu ligar para ele, mandar ela voltar. E eu ali no meio dessa história toda. Muito bem. Aí eu liguei para ele, para ela levar ela de volta, né, que o pai estava lá sozinho e tal, né. Só que nessa conversa com ela, eu pensei, eu não sabia que ela tinha pego o ônibus e ido sozinha, ter decidido sozinha. Eu pensei que meu irmão tinha passado lá e pego ela. E a gente sabe que passar uma noite acordado no hospital não é fácil. Então, quando eu soube que meu pai ia para lá, eu disse para meu irmão, tu passa lá no outro dia de manhã, pega ela, leva para tomar um banho, tomar o café e depois leva de volta. E eu não sabia, eu soube depois, que a minha irmã conseguiu colocar o pai num apartamento, quarto de primeira, sozinho, tinha uma cama para ela dormir, tinha chuveiro, tinha inclusive frigobar dentro no quarto. Então a minha irmã não aceitou isso. Aí eu disse para ela, bom, eu assumo parte dessa culpa, porque fui eu que comentei com ele para ir buscá-la, né? Mas tudo bem, já vou ligar para ele e levar ela de volta. Tá. Quando ela chegou no hospital de volta, aí já discutiu ela e meu pai. E na quinta-feira, quando a minha irmã trouxe eles de volta, vieram discutindo pelo caminho. Lógico que não tinha energia positiva nenhuma ali, e com isso tudo acontecendo, a esposa do meu pai esqueceu de pegar o atestado médico. 3 dias sem trabalhar, ia ser descontado o salário dela. Aí ela começa a discutir com o meu pai, dizendo que ele é que tem que pagar o salário dela agora. E a minha irmã, no meio da história, já brigando com os dois também. Ah, vai muito longe essa história ainda, fazendo bem por cima. Sábado, meu irmão me liga, dizendo assim, não consegui falar com nossa irmã, ela não falou comigo, mas ela falou com a minha esposa. E me conta uma coisa, o que é isso que ela disse que... Ela disse que com vocês duas está tudo bem, porque tu pediu perdão para ela, então vocês fizeram as pazes. Eu parei no telefone, disse, tá falando de quê? Não estou sabendo, está falando de quê? Pois é, eu disse para minha esposa, as duas não brigaram, discutiram, a Cátia não fez nada. Vai pedir perdão de quê? Eu disse, pois é, não tenho a menor ideia. Aí depois eu me lembrei, vai que essa história que eu disse que eu tenho parcela de culpa, de ela ir tomar o café, ela tomou isso, tá. Mas por que eu contei isso para vocês? Por 2 motivos. Primeiro, se eu não tivesse me esforçando em estar vigilante, eu teria feito 2 coisas que eu fazia, não sei se tanto tempo atrás, mas era o que eu faria agora. Primeiro, quando meu irmão falou que ela disse que estava tudo bem entre a gente, que eu tinha pedido perdão para ela, eu juro para vocês que me subiu o sangue. O orgulho velho voltou a toda assim, né? Aí eu disse para mim mesma, o que foi que tu aprendeu na casa? Eu nunca me esqueço. Em setembro desse ano, vão fazer 3 anos, que eu fiz uma pergunta para uma pessoa aqui na casa e ela me disse assim, Kátia, o que é que a tua consciência te diz? E aí eu fiquei apavorada, sabe por quê? Não porque eu ouvi isso, porque eu não sabia o que a minha consciência estava me dizendo. Eu não era acostumada a me analisar, a olhar as minhas atitudes. E aí eu fiquei apavorada porque eu não tinha uma resposta. E a partir daí eu comecei a fazer essas análises, errando, ainda caindo, tropeçando, levantando e fazendo essas análises. E eu me fiz essa pergunta, Kátia, como é que está a tua consciência? Desta vez eu cheguei à conclusão que estava tranquila. Se ela achou que eu pedi perdão e está feliz com isso, está satisfeita, é problema dela. Importa o que você está fazendo. E outra coisa que eu teria feito era, no meio deste rolo todo, eu ia pegar um para proteger e ia virar carrasca contra os outros. Ia botar mais lenha na fogueira ainda, né?
ia falar, ia ligar, ia brigar, ia discutir, e aquele que eu protegesse ia estar aqui, né? Ninguém mexe nele ou nela, não é? Não é assim que a gente faz? Mas vejam só, todos eles têm suas razões e todos eles não têm razão. Outra coisa que eu aprendi na casa é que uma pessoa tem a verdade dela, a outra pessoa tem a verdade dela. Cada um tem a sua verdade dentro do nível de evolução em que se encontra. E a verdade verdadeira a Deus pertence. Quando nós chegarmos lá é que nós vamos ver. Então, vamos olhar para dentro de nós. E eu fiquei muito contente realmente comigo mesmo em tudo ter arrumado mais uma encrenca na família. De ter ficado bem calma, bem centrada. Lógico, a minha calma e o fato de estar centrada nessa situação é do mesmo nível em que eu me encontro na evolução. Com certeza, existem umas calmas muito mais calmas, né? E muito mais estar centrada, que são os espíritos que já estão mais evoluídos. Mas dentro do meu grau de evolução, eu consegui manter tranquila, até porque o problema continua, né? Hoje deu outras vezes. Mas eu prometi para mim mesma jamais tomar partido de alguém. Porque por mais que naquele momento eu ache que aquela pessoa está certa, eu não sei o que tudo tem por trás ali. Como é que eu vou saber? Eu já tomei partido de pessoas que eu tinha certeza absoluta que ela estava certa, e depois tu vai ver atrás, tem um monte de outras histórias. Entre os meus irmãos tem histórias da encarnação passada. Eu já sei disso. Ninguém me disse, mas assim, estudando e olhando, é visível, sabe? Então, existe alguma coisa que os dois têm que resolver entre eles? O que eu posso fazer por isso? Conselhos que eu não sei se são bons, eu já dei muitos. Às vezes meu irmão me liga, fica 1 hora no telefone. A última vez eu disse exatamente a mesma coisa que eu disse na penúltima. Depois que eu aprendi algumas coisas aqui. Cada um só vai melhorar quando quiser. Quando estiver pronto. Quando estiver pronto para fazer o esforço. Porque o orar sozinho não vai funcionar. O vigiar é a nossa parte. É o nosso esforço. Não pense que eu não vou errar de novo. Mas eu quero estar realmente me esforçando nessa vigilância. Nós temos que ter todo dia cuidado. Nós não podemos nos descuidar a nenhum momento. Porque, além dos nossos inimiguinhos aqui encarnados, nós temos os desencarnados, a gente não lembra o que fez na vida passada. Nós temos também espíritos que não querem a evolução do ser humano, que estão prontos se a gente der uma brecha. Então, a nossa conexão tem que ser boa, para que eu receba resultados bons, intuição, que eu receba ajuda. Eu trouxe uma frase aqui que eu achei muito legal. A prece é o meio mais eficiente de nos colocar em ligação com Deus. A gente ouve muito falar em prece, né? Mas, esta frase continua. A vigilância é a forma mais eficiente para não sucumbirmos fragilmente diante das dificuldades. A gente sabe que às vezes, ou muitas vezes, para muitas pessoas, os vícios morais são mais difíceis. Mas nós temos outros vícios também. Existem tantos vícios materiais aí, que estão sendo tão difíceis de combater hoje em dia. No livro de Divaldo Pereira Franco, o livro se chama Enfoques Espíritos. Eu achei uma definição maravilhosa. Eu achei maravilhosa, né? Vigiar é não permitir que as bênçãos divinas sejam desperdiçadas ao primeiro sopro da adversidade. Acho que até já foi comentado aqui. Eu chego aqui, escuto a palestra, tomo passe, tomo aguinha fluidificada na primeira esquina, quando o primeiro carro passa a atravessar na minha frente, eu já saio xingando.
Aí o passe, a aguinha fluidificada e a palestra já foram tudo embora, né? Essa é a primeira adversidade que me apareceu no caminho. Vigiar. Quando o ser está vigilante, não se deixa levar pelos rompantes que desestabilizam os corações mais frágeis e ignorantes. Quantas decisões a gente toma na hora da raiva? Por quê? Não se acalmar primeiro? Não, o meu orgulho diz, eu tenho que resolver agora. Não é assim? Por que não se acalmar, analisar, orar? Às vezes o problema até se resolve sozinho. Dar tempo ao tempo. Quem ora e vigia encontra-se imune às influências dos adversários do bem, porque tem mais condições de enfrentar as provas da vida e sair vitorioso. Orai e vigiai, aconselhou-nos Jesus. Eis aí um sábio e valoroso conselho de quem conhece nossas dificuldades mais íntimas e ama-nos profundamente. Eu acho que se a gente conseguir fazer essas duas singelas palavrinhas no nosso dia a dia, nós já demos uns bons passos na nossa caminhada, da nossa evolução. É isso que eu tinha para deixar para vocês hoje. Muito obrigada. Boa noite.